Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Sintam-se abraçados pelos amigos espirituais que já aguardavam a cada um de nós ali no portão, né? Entrando em contato para que a gente possa receber aquilo que a gente vem aqui buscar, né? Mesmo que isso seja apenas para a gente se manter em harmonia, que já é bastante. Como todos sabem aqui, como várias instituições, a nossa casa também está ajudando várias famílias necessitadas nessa pandemia. E muita gente passando necessidade que talvez a gente não tenha nem ideia, nem se aproxime de nós, a carência que está. Quando a pandemia começou, o DAP, se eu não estou enganada, assistia a 6 famílias, né? Hoje ele atende 49. É uma diferença, né? Tem muita gente passando necessidade. Então, o que nós pedimos? Que todos aqueles que puderem doar para o recanto alimentos não perecíveis, material de higiene e de limpeza, nós agradecemos muito em nome de todos os nossos assistidos. Nós estamos aqui todos os sábados, que essas doações podem ser trazidas, todas as quartas-feiras, às 16 horas, onde nós temos preces e radiações. E a última sexta, a primeira sexta do mês, das 4 às 5, sempre tem uma equipe do DAPS aqui, aguardando aqueles que puderem. Então, fica assim, em horários abrangentes, para que todos que possam, poder colaborar conosco. Então, agora vamos tentar, pelo menos, nos conectar com os amigos espirituais. Quem quiser fechar os olhos para sentir a presença dos amigos mais próximos de nós, fechem nesse momento e acompanhem a nossa oração. Mestre amado, dá-nos o indispensável entendimento das lutas que enfrentamos, entendimento das dores oriundas justamente daqueles que mais amamos, que saibamos compreendê-los e perdoá-los. Por mais profundamente nos tenham magoado, propicia-nos podermos abençoá-los. Imuniza-nos, Senhor, contra o ressentimento. E que a ingratidão recebida não nos impeça de continuar a amá-los. Se não logramos superar de imediato as mazelas de nosso mundo íntimo, que isso não nos seja motivo para nos chafurdarmos mais ainda nos erros. Todos somos enfermos da alma e és o nosso divino médico. Cura-nos a nós e aos nossos irmãos tão ou mais doentes que nós mesmos. Que assim seja. Hoje a nossa exposição está a cargo da nossa amiga Andréia. Então, boa noite a todos, aos presentes e aos que estão nos escutando, nos vendo pelo canal do YouTube. É sempre muito prazeroso para nós, expositores, a gente ver a casa tão cheia, né, recebendo cada vez mais irmãos para ouvir as palavras e o sentimento que a gente coloca no que a gente vem expor nesse momento. Como todos sabem, ou quem não está sabendo, no mês de março nós comemoramos o aniversário da nossa casa. Sábado passado, no dia 12, ela fez 21 anos de existência. Então, foi escolhido para esse mês fazer temas diferentes. Um tema que, no caso, seria o trabalho e o comprometimento da Casa Espírita. Tanto para quem está vindo na Casa Espírita, quanto para a comunidade ao qual essa Casa Espírita pertence, que é o nosso Balneário Cassino.
E cada sábado que a gente vem falando, viemos abordando algumas temáticas. No dia de hoje, nós vamos falar de um trabalho que a casa realiza, numa área específica, que é a área de assistência e promoção social espírita. Então, a cargo desta área, e o trabalho todo embasado nessa obra, que é uma obra da Federação Espírita, que faz a orientação de como que as casas espíritas trabalham nesta área de assistência, vamos construindo o nosso estudo, que eu chamei de carta convite. Por que carta convite? Porque numa carta a gente se apresenta e ela também convida a todos aqui, e quem está nos escutando, a também vir conhecer e vir a ser voluntário desta área que sempre precisa de trabalhadores. Ela é uma área que abrange tanto a casa quanto a comunidade ao qual pertencemos, que ela sempre vai necessitar dessa renovação de voluntariado para que o trabalho possa ser realizado da melhor forma possível. Então, o estudo que eu vou apresentar, ele vem mostrando para vocês o que é essa área de assistência e promoção social espírita. Porque a gente sempre ouve, né? E é uma questão legal, está na Constituição desde 1988, o direito de sermos assistidos. Todos nós temos o direito à assistência, temos o direito à vida. Então, não é porque nós estamos dentro de uma casa de oração, principalmente por estarmos dentro de uma casa de oração, que não vamos falar de assistência. Só que além da assistência, nós vamos falar da promoção social espírita. O que significa isso dentro da questão religiosa, dentro da questão filosófica, dentro da questão espiritismo? Então, vamos falar desta relevância. E quando a gente vai perguntar, né, por que uma casa espírita veio colocar num sábado, que está falando desse comprometimento, veio falar de assistência e promoção social? Porque fazer assistência, fazer esse trabalho com a vulnerabilidade social, é algo que se faz antes de Cristo. 5.000 anos antes de Cristo, os egípcios já faziam assistência. Os babilônios foram os primeiros a criar leis e códigos para trabalhar a assistência. Os hindus, com Buda, ele veio trabalhar essa questão da tolerância, da igualdade, da bondade. Os gregos foram quem criou a ideia de fraternidade. Isso 400 anos antes de Cristo. Os romanos também tinham alguns cuidados com os seus escravos nesse trato. Os judeus foram os primeiros a terem esse trabalho fraterno com os mais pobres e recomendavam sempre a questão do amor. E depois veio Jesus, o nosso mestre, aquele que nos ensinou a amar, aquele que nos ensinou a cuidar, aquele que veio dizer: fora da caridade não há salvação. Então, nós, como bons cristãos, por que não, dentro desta casa de oração, também não tratarmos desta questão assistência e também promoção social espírita? E não sei se vocês percebem, eu não falo em assistencialismo, eu falo em assistência, porque são coisas diferentes. Assistencialismo é quando a gente esmola, é quando a gente só dá sem se interessar a quem. Agora, quando a gente fala em assistência, eu estou assistindo alguém, eu quero sentir alguém, eu quero conhecer alguém. Por que eu estou ajudando alguém? E é esse o trabalho que a nossa casa faz. Quando a Marvel falou que nós temos hoje 49 famílias assistidas, não são números, são famílias. Que o nosso querido amigo Leandro e a nossa amiga Carminera, todo sábado passado nós estávamos aqui,
Cadastramos, pegamos o nome, queremos conhecer quantas pessoas moram na família, qual é o seu endereço. A pandemia nos prejudicou nesse sentido de irmos até as famílias, sabermos quais são as principais dificuldades, mas quando nós estamos junto com eles nos sábados, nós queremos conversar com eles. Nós queremos saber quem são eles. Eles não são números para nós. Eles são pessoas que necessitam ser olhadas nos olhos e ser entendidas. Por que essas dificuldades chegam até eles? Então, vem a questão da promoção social, que é isso que a gente quer buscar, que é esse alcance de patamar social. Porque essas pessoas pertencem a uma sociedade que hoje elas estão aparentemente excluídas por não ter um poder aquisitivo que lhes dê poder de compra, mas elas são pessoas, são humanos, e elas necessitam que alguém olhe para elas e auxilie nessa retomada de pertencerem novamente a uma sociedade. E essa questão do olhar, desse oferecer, né, essas novas oportunidades para sanar as suas dificuldades econômicas e sociais, também nos leva a pensar nas questões morais e espirituais que levaram a essas famílias a caírem nessa problemática social. Isso é importante. Por isso que nós falamos promoção social espírita. Por mais que esses assistidos não necessitam pertencerem à doutrina, estarem aqui presentes na doutrina, não significa que quando eles estão aqui no sábado, nós não vamos falar uma palavra do Criador. Nós não vamos mostrar para ele que nós não estamos sós, que nós temos algo que nos orienta e nos encaminha e que nos dá o poder de confiar em dias melhores. E sempre que eles estão aqui no sábado, sempre há oração, sempre há uma palavra do Evangelho e sempre há esse olhar que não deixa que esquecemos que eles são seres humanos e que pertencem a uma sociedade e que necessitam não ser números, serem seres que são irmãos. Então, isso é muito importante, essa colocação, promoção social espírita. E é desta forma que a gente vai buscando entender por que dentro de uma casa espírita, dentro de uma federação espírita, como nós pertencemos, existe a área da assistência e promoção social espírita. Porque nos permite, nos faz com que saímos da nossa porta e vamos até a comunidade ao qual pertencemos. Porque trocas têm que existir. Nós somos acolhidos por esta comunidade. Por que nós não a acolhemos também? Então, é esta relação que nós vamos entender. E nós não estamos fazendo nada de novo. Nós estamos apenas falando o que está no Evangelho de Jesus. Lá no Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar a parábola do bom samaritano. Em Lucas, né? Em Mateus, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a eles também. Se nós estivéssemos necessitados, como nós ia querer que alguém olhasse por nós e nos estendesse a mão? Tratai aos homens como quereis que eles vos tratassem. O que é necessário para salvarmos? Jesus já disse, fora da caridade não há salvação. E amor aos inimigos. Por quê? Por que amor aos inimigos? Porque a gente não vai escolher a quem que a gente vai assistir. A gente assiste quem chega até nós e pede socorro. Nós não escolhemos, nós não excluímos, nós assistimos. Essa é a ideia. E o Espiritismo, em Allan Kardec, ele já vem falando, já vem tratando dessas questões, quando ele já narra nas revistas espíritas. Em 1863, eles vão fazer também, em Paris, as suas primeiras saídas para essa assistência a quem precisava. No Brasil, em 1890, a Federação Espírita Brasileira começa com esse processo de assistência social.
Então, a gente só está dando continuidade a esses trabalhos. Não estamos fazendo nada novo. Trabalho de assistência não é novo. Ela é necessária. E cada vez mais os anos passam e essas assistências são necessárias. Como a Mário falou, no início da pandemia eram poucas famílias e hoje a quantidade que temos, quando a gente tem que recorrer a cada vez mais a nossa sociedade espírita, quando a Mário fala esse pedido dessa colaboração, para que possamos atender essas 49 famílias. Não é fácil, gente. Não é fácil. Quem trabalha na área da constituição das cestas básicas, quando a gente começa a contabilizar o que a gente tem de mantimentos e o que vai dar para ser distribuído para essas famílias, e quando a gente começa a ver que não vai ter o necessário, dói na gente. E a gente liga para a Eliane, e liga para a Yara, e liga para a Marta. Gente, precisamos que venha auxílio da casa. Né? E aí a casa nunca nos nega, porque é o papel da casa. A gente vive dessa troca, né? Dessa troca da sociedade conosco, porque o que a gente recebe, a gente doa. Isso é o necessário. E o Espiritismo, né, dentro dessa concepção de ser social, do entendimento de olhar para o outro como gostaríamos que olhasse para nós, vem trazendo esta questão que nós, como conhecedores, ou como, eu sempre vou dizer, como ascendentes a espíritas, né, a gente vai entender que todos nós, como espíritos que reencarnam, têm o direito ao progresso. Por que esse irmão que reencarna na dificuldade vai morrer na dificuldade? Ele também tem direito ao progresso. E se eu tenho este entendimento, sim, devo eu recorrer e ajudar esse irmão. Todos nós temos o direito. É essa a troca. A gente progride individualmente e contribui no coletivo. Essa troca é muito necessária. E essa é a consequência não reducionista do esmolar, mas a consequência da caridade de assistência, de promoção, e principalmente dentro da nossa casa, fazer essa caridade da promoção social espírita. Então, o centro espírita, dentro desse processo, ele vai se tornar um espaço de convivência. Um espaço com que essas famílias, quando chegam no sábado, já se conhecem, já se ajudam, eles já vêm com essa relação de... Tem uns que ajudam já a descer as sacolas, porque são sacolas grandes que ficam nossa área de armazenamento, fica no segundo lugar. Então, a gente sobe tudo, monta sacolas, desce tudo. E eles já ajudam. Temos vários colaboradores da casa, colegas da casa, que contribuem nessa ajuda, que é braçal. Não tem outra palavra para dizer que não seja braçal, quando chegam os alimentos e quando saem os alimentos. Né? Então, eles já se conhecem, eles procuram se ajudar também. E sempre vem essa relação da troca, onde a casa espírita é um local de convivência, é um espaço ideal para o exercício da fraternidade. E a gente pode ter relação que essa questão da promoção social espírita não é só assistir com alimentos. O brechó faz uma seleção, a gente também faz doação de roupas, mas também não é só isso. Quando a gente fala desta troca, a gente quer o bem-estar. A gente quer que quando eles cheguem aqui, eles sintam-se bem, eles sintam-se acolhidos. Então, em junho do ano passado, a Yara me liga e diz assim, Yara Comesabe, a nossa presidente, diz assim, quem sabe nós vamos fazer algo para acolher mais esses assistidos. Aí, vamos servir café. Aí nós temos mais um trabalho no sábado.
servir café. Um café simples, cafezinho preto, um pãozinho com margarina. Gente, e eles adoram isso. É tão simples, mas eles sim sentem-se acolhidos. Por quê? Porque o alimento do corpo alimenta a alma. Isso a gente também tem que entender. E é muito bonito que, às vezes, quando aí a gente começa, quem é que vem servir o café? Não é nós da assistência, né, que trabalhamos, né, os voluntários da assistência. Quem vem servir são colegas de grupos de estudo, né, de outras áreas aqui da casa, e eles vêm conhecer o trabalho e eles se motivam. E é esse, quando eu falo dessa carta convite, é para vocês também virem. Não é só para nós trabalhadores. Todos podem vir no segundo sábado de cada mês, quando nós distribuímos os alimentos, vir conhecer quem são os nossos assistidos, vir servir um café, vir doar o café, vir doar o pão. É bonito, gente. É prazeroso, é emocionante, se nós formos falar com sentimentos, não só com palavras. E quando a gente vai pensar, né, seguindo na ideia da doutrina espírita, embasar todo o trabalho da assistência e promoção social, é porque Jesus já dizia: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, e aí ainda segue, né? Que sempre, quando a gente faz essa troca, é uma troca de amor. É uma troca onde nós vamos conhecendo, respeitando e fazendo esse olhar diferenciado. Quem são os nossos irmãos? Não são somente aqueles que estão consanguineamente ligados a nós. Todos nós aqui somos irmãos e merecemos e desejamos e devemos fazer essa troca de amor e de respeito para com os outros. E aí, o Espiritismo, quem é que nos inspira para fazer isso? É o Espiritismo que nos mostra, né, essa relação, esse novo olhar sobre o ser humano. Esse novo olhar aonde a gente vai entender que nós nascemos e renascemos e nascemos de novo. Hoje somos somente amigos, amanhã poderemos ser irmãos. Então, essa necessidade de fazermos essa troca de sentimentos e de pensamentos é muito necessária. Isso o codificador nos coloca na questão 886, aonde ele vem falando dessa benevolência, dessa questão da indulgência, dessa questão que todos nós somos imperfeitos, mas todos nós temos direito ao perdão. E é nesta relação desse trabalho solidário, né, da nossa casa, que nós vamos nos adequando, né, às realidades. Nós sempre estamos fazendo, quem trabalha na área de assistência, sempre estamos fazendo os cursos de formação. E quando a gente ouve outras casas espíritas falando dos seus trabalhos, do que elas fazem, a gente começa a ver que as realidades, elas são diferentes de cada local. Aqui na nossa cidade, lá no centro, né, no Fórum da Caridade Nossa Salvação, eles também trabalham com assistência, mas são outras realidades, são outras famílias. Né? Então, a gente consegue fazer e a gente vai adequando. Né? Assim como a gente não tinha o café, hoje a gente já tem. Aí tem famílias que não tomam café, a gente já está servindo suco. E assim a gente vai adequando as nossas realidades. Quando a questão da pandemia, quando começar a gente conseguir ir visitar as pessoas, a gente vai começar a ver outras realidades e a gente vai poder auxiliar de outras formas, melhor do que a gente está fazendo hoje. E para isso a gente precisa de voluntários. Então, a ideia de promover a assistência e promoção social espírita aos segurados são características beneficentes e preventivas, se a gente for pensar. Porque se a gente não ajudar essas famílias, o que será que pode acontecer com elas? Será que não poderão chegar ao crime para alimentar seus filhos? Então, a gente pode estar prevenindo
qualquer desventura social dessas famílias. Então, devemos sempre realizar, né, essas conversas, esses diálogos, essas orientações de assistência. Por isso, a necessidade de estarmos dentro desta casa e nunca deixarmos de lado, mesmo que seja um trabalho de assistência, nunca deixarmos de lado a nossa doutrina e as palavras que nos orientam como seres espíritas. Para fazer o objetivo da promoção social espírita seria, na realidade, construir, né, auxiliar essas famílias nessa nova reconstituição familiar, porque muitas vezes essas famílias chegam aqui com uma constituição familiar muito fragilizada, com as suas habitações físicas e seu grau de higiene também um pouco fora do padrão de qualidade. Então, quando a gente começou a pandemia e a necessidade de o processo de higienização ser muito intenso, uma coisa que a gente já não distribuía mais antes da pandemia era kits de higiene. Voltamos a distribuir, porque era um cuidado necessário que precisavam para a saúde deles, a integração deles, né? Então, e o processo de alimentação. E uma coisa que é muito importante quando a gente fala da promoção social é que a gente também não pode só dar esse alimento. A gente também quer que essas pessoas elas podem voltar a se promoverem sozinhas, né? Então a gente aos poucos vai conseguindo fazer orientações de colocação em emprego. Quando eu recebo, a gente tem um grupo, né, de WhatsApp onde a gente fica colocando as notificações. Então ali a gente fala das doações, fala de possibilidade de emprego para eles irem também se colocando. É uma coisa que a gente, quando pega aqui, a gente pega, o que tu sabe fazer? Qual é a tua profissão? Né? E isso a gente busca entender, porque eles também precisam, eles não podem viver dessa assistência para o resto da vida. Isso aqui, teoricamente, tem que ser temporário. Né? Quando falo temporário, eu não estou falando um tempo finito, mas um tempo necessário para que ele volte a se autopromover. E esse acolhimento que a gente busca fazer, né, com essas famílias, sempre nada de imposição, gente. Sempre muito bem construído dentro de um diálogo fraterno, né, onde a gente busca essas orientações para que eles também não sintam-se ofendidos ou cobrados. Né? Porque a gente também tem que cuidar, quando a gente está falando com seres humanos, que existem os milindres. Né? Então, eles já ouviram tanto da vida que, se a gente for rude, eles também podem sentir-se acuados. Então, esse é um processo que a gente também busca conversar e dialogar muito com eles. Como a Mabel falou, eu já comentei, né? Do que vive o ápice? O ápice vive como a casa vive, de doação. É disso que a gente sobrevive. Não tem renda própria. Sempre vamos pedir a colaboração dos sócios da nossa casa, né? Ou de todo visitante que deseja contribuir com a casa espírita ou com o ápice, né? Com as doações de alimentos. Isso é muito necessário para nós. É disso que a gente vive. Não se faz bingo, não se faz baile, não. Isso não é uma orientação. A orientação sempre são colaborações e doações. É disso que vive a nossa casa e o ápice. Quando a gente fala, como eu falei no início, que era uma carta convite, e falando dos trabalhadores, né, nós buscamos, a gente até tem o nosso grupo do WhatsApp, a gente chama de time do ápice. Por quê? Porque nós devemos ser companheiros. Nós devemos fazer essa troca. Nós devemos, onde todos que estão trabalhando no momento, saberem o que está acontecendo, quem são as famílias que estão sendo assistidas e quais são as nossas necessidades. Então, essa troca é necessária para quem deseja hoje trabalhar no ápice. E o mais importante, a harmonia.
Isso é fundamental para que o trabalho aconteça. Tanto na coisa mais simples, que é o dia que chegam os alimentos que a gente guarda, o dia que a gente monta a sacola e principalmente no dia que a gente faz a entrega. Isso é o fundamental. E o que a gente precisa para que essa harmonia aconteça? Amor, principalmente, entre nós, voluntários, com as famílias assistidas. Não ter julgamento, principal. Eu não vou julgar por que aquela família está pedindo alimento. Ele sabe das necessidades dele. Isso está tudo no processo da sua consciência de vir pedir. Não sou eu que vou dizer, Deus chega, não vou te dar mais alimento. Isso é uma questão dele. Se ele, enquanto ele se sentir necessitado e a casa puder ajudar, ela vai ajudar. Não somos nós que vamos ter essa atitude de julgamento. Por isso a gente deve ter compreensão. Porque, como seres humanos, todos temos o direito à vida. Então, a gente fala, dentro dos cursos de formação, que são táticas de sobrevivência. O pedir é uma tática de sobrevivência. Todos nós temos esse direito. E uma coisa principal, o sigilo. Ninguém sai daqui falando quem são as famílias assistidas, por que ela está com dificuldade, por que ela não consegue emprego. Não, isso não é o nosso fator. Então, esse sigilo é necessário para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. E aí, nós viemos fazer o convite, que é a casa espírita, o centro espírita, ele é o local que deve oportunizar aos seus frequentadores o exercício de viver o Evangelho de Jesus. Então, esse é o convite a todos os estudantes, todos os frequentadores da reunião pública, das preces, da área da juventude, todos podem trabalhar dentro da área de assistência e promoção social. Porque, para finalizar, um texto de Emmanuel que diz assim: comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrange ao exercício do bem. Amolentamos no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo. Não ignoramos o que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessai-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali, empregamos expressões cronificadas que nos justificam a fuga, como seja muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. Ponderamos vagaramente quando aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida, a face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto para o mal, apenas raro imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4, em a carta no Evangelho: todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E 19 séculos depois, os instrutores desencarnados supervisionam a obra de Allan Kardec, desenvolvem o ensinamento ainda mais explicando as questões 642 do Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem.
o Espiritismo, desta forma, definiram-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo e não praticando o bem que nos cabe fazer. Emmanuel. Então, obrigada a todos que me ouviram e sintam-se todos convidados a fazer parte da nossa área de assistência e promoção social espírita, ouvir, conhecer. E o nosso recanto está sempre aberto para todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por esse tempo e por esse espaço de todos. Que tenhamos um bom domingo e uma ótima semana. Que assim seja. Então, como a maioria daqui já sabe, nós estamos ainda em pandemia, sem condições de nos dispormos aí para a Câmara do Passe e passar um passe individual a cada um. Mas, como eu disse no início, os amigos espirituais nos aguardam ali fora. Cada um de nós entra acompanhado. O nosso anjo, vamos dizer assim, que aqui dentro, se nós estivermos conectados e receptivos, nós vamos receber tudo aquilo que estamos necessitados e que teremos merecimento para isso. Então, agora nós vamos fazer umas orações para que será um passe coletivo a todos. Todos aqueles que nesse momento quiserem fechar os olhos para conseguir sentir melhor a presença da espiritualidade, para que possam se conectar e receber o que estão necessitando. Primeiro vamos orar por fé. Mestre amado, não nos deixes vacilar na fé, que as injustiças humanas não nos inspirem a descrença, que tudo vejamos a sábia vontade de Deus e que o ouvemos em sua infinita bondade. Que as vozes que se erguem a serviço da incredulidade não nos fragilizem. Infelizmente, a nossa fé sequer ainda possui o tamanho de uma semente de mostarda. Queremos crer, Senhor. Auxilia a nossa incredulidade. Ampara-nos nos momentos de fraqueza e não nos deixes à mercê de nossos titubeus. Sê a nossa estaca de luz. Não consintas que nos desvencilhamos de ti. A tua mão será o nosso cajado e os teus passos o nosso caminho. Mestre amado, que estejamos sempre de sentinela às portas da alma, que não descuidemos de nós mesmos um instante sequer. A sombra daquilo que fomos e não mais queremos ser, ainda paira sobre nós. Não permitas que continuemos influenciados pelas vozes sussurrantes do mal. Ocupa, Senhor, a nossa mente e as nossas mãos. Repleta-nos a vida de trabalho para que o minuto ocioso não nos comprometa o destino. Não leves em conta as nossas queixas e lamúrias, relativas a cansaço e sobrecarga de tarefas. A prática do bem genuíno é compromisso que a ninguém exaure. Ignoramos que são os espinhos que protegem a roseira e que são as pedras que defendem a nascente. Não nos atendas às reivindicações de injustificada trégua na luta contra nós mesmos. Senhor, que não nos esqueçamos aqueles aos quais devemos ser gratos.
os que nos estenderam as mãos nos momentos difíceis, os que não hesitaram em se sacrificar por nós, os que sempre nos valeram, tendo por único interesse a nossa felicidade, os que esqueceram a si mesmos para que fôssemos atendidos em nossas carências. Senhor, nada mais triste do que uma alma ingrata. Não nos deixes incorrer em semelhante falta. Dá que possamos retribuir a eles ou aos seus tudo de bom que fizeram por nós. Que, de nossos corações, os nomes de nossos benfeitores nunca se abatem. Que assim seja. Que hoje possamos todos sair daqui e todos aqueles que em casa estão nos assistindo pelo YouTube, que possam ficar em paz, com harmonia, com tranquilidade, que tenhamos uma semana para semear coisas boas. Tanto na nossa caminhada, e se pudermos jogar semente para aqueles que estão caminhando ao nosso lado, seremos mais felizes ainda. Uma boa semana.